muito mais alegria, uma felicidade estarmos aqui, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Então eu trago as lembranças do Papi, da Priscila, que mandou um abraço para vocês, um dos nossos pastores amados, mandou saudação para vocês. Ele mandou uma mensagem do meu celular, falou: Hélio, seja abençoado, enviamos você. Então a palavra de Deus fala: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E eu quero falar: Jesus, estamos reunidos em teu nome nesse lugar, um lugar onde pode sentir a presença de Deus, um lugar que estamos testemunhando ali na salinha, que foi a perfeição de Deus para o momento da igreja aqui em Joinville, né? Perfeição de Deus, o carinho, o amor de Deus, e todos os detalhes da igreja, tudo tão lindo. Eu não conhecia, nunca tinha vindo para cá, e logo a gente chegou aqui um pouco antes, já fiquei impressionado. Se não tivesse a plaquinha da aba, eu ia falar: aqui é a aba. Eu falei: aqui é a aba. Então vocês vieram preparados para uma vigília, né? Porque eu falei para a irmã: eu não gosto de anotar, eu faço uns tópicos assim, mas eu vi aqui que eu estou com a Bíblia e um caderno no celular. Eu falei: não gosto de anotar. No equilíbrio, deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua doce presença aqui. Obrigado, Senhor, porque estamos entre irmãos. E, Senhor, a tua palavra, ela é a verdade. Por isso estamos aqui, Senhor, para trazer a verdade. E nos sentimos, Senhor, honrados por participar de tão grande obra, a obra de Cristo na terra. A irmã estava perguntando do nome da minha mensagem, e eu não conseguia dar o nome para a mensagem, porque eu queria trazer uma mensagem já de tantos testemunhos, de tantas coisas que Deus fez na minha vida, de tantas palavras, tantas revelações, tantas coisas que Deus falou direto comigo, né? Eu compartilhava no grupo, coisas tremendas, coisas fortes, materialização de coisas, muitas coisas. Eu falei: eu vou pegar uma dessas coisas que eu já estou amaciado, né? Que é bom, os irmãos não conhecem, mas Deus me deu algo no nosso grupo familiar que foi muito bom, foi uma revelação para mim, já me trouxe uma cura. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o nome da minha mensagem é Firmes na Liberdade. Firmes na Liberdade. Eu vou chegar no tema desta mensagem, mas antes eu quero falar com você sobre algo que nós temos que identificarmos de nós, que é a nossa identidade. Eu sempre vou falar de identidade quando eu estou num púlpito, sempre eu falo de identidade. Eu sou um filho da graça, eu nasci convertido dentro da comunhão cristã ABA, então eu sempre falo: eu sou um filho da graça. Eu ministrei integração, daí vinham pessoas de outra igreja falando de coisas que eu não conseguia entender, sobre perder a liberdade, algumas situações de igreja. Tenho liberdade de falar porque eu não vivia isso, e via os irmãos viver, eu falava: não entendo isso, não entendo o que você está falando. De Deus pesar a mão, eu falei: não entendo isso. E trazia aquilo que Deus estava no meu coração. A identidade, nossa identidade, eu quero falar sobre isso, porque um pouquinho bem rápido sobre isso, para me poder chegar na mensagem, porque tem que colocar o coração nessa disposição. Nossa identidade é aquilo que nós somos. E muitas vezes durante o nosso dia, nossa vida, nossa semana, nosso mês, nós confundimos aquilo que estamos com aquilo que nós somos. E isto é uma coisa terrível para nós. Nós estamos passando alguns momentos ali e nós confundimos que somos aquilo. E deixamos a nossa verdade, que é quem nós somos, escapar de algumas situações, porque se você acionar: eu sou isso, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou isso. Então essa circunstância que eu estou, não sou eu. Eu não posso viver, não posso estar assim. Eu não posso. E é difícil, no meio do furacão, no meio de toda aquela situação, muitas vezes você lembrar quem você é. Porque as pessoas vêm, algumas situações elas vêm, te pressionam, e mas a hora que você lembra quem você é, não tem nenhuma circunstância que faça você se sentir derrotado, se sentir pequeno. Então, identidade, quem você é, circunstâncias, situações, é como você está, e o que você está não define quem você é. Você pode estar em várias situações, você pode estar em várias fases da tua vida, você pode estar passando por vários sentimentos, mas você é uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, filho de Deus e parte de Deus. O que quer dizer isso? Uma derrota tua é uma derrota de Deus. Eu ponho na conta de Deus, falo: eu não vou ser derrotado, porque se eu perder, Deus que perde.
Eu tenho um sentimento muito forte assim, eu ando assim. Irmã, a senhora traz aquela. Opa. A irmã vai trazer ali uma coisa que uma vez eu fiz no nosso grupo familiar, e eu vou poder fazer aqui, porque daí o papo fez lá numa outra igreja, daí ele me falou que fez, eu falei, então posso fazer também. Tá, né, ele fez, ele me copiou, né? Então, agora a gente entendendo isso aqui, quem eu sou, circunstâncias e realidades. Por quê, meu irmão? Se você procurar no Google e der um Google, o Google ele vai definir verdade como realidade e realidade como verdade. E não é verdade. Quando a gente fala assim, a gente tinha uma implicância, quando a pessoa vai falar assim, mas na verdade é assim. Ele não está errado de falar na verdade é assim. Sabe por quê? Porque é exatamente igual você está vendo aqui, ó. Verdade e realidade. Elas não são sinônimos como você fala desses ambientes aqui. Não é sinônimo. Verdade sempre está em cima. Realidade. Mas por que, Hélio? Porque realidade é mutável. A tua realidade ela muda. A tua verdade nunca vai mudar. A tua verdade nunca vai mudar. O que é a tua verdade? O que Deus falou de você. Quem você é. O que tem as promessas para você. O que está prometido. O que é teu. É verdade. Mas você está vivendo uma realidade. E isso, quando isso vem a clareza para mim, mudou minha vida no meu casamento, no meu relacionamento. Quando estou com algumas situações ali, eu olho e falo, isso aqui é verdade ou é realidade? É uma realidade. Estou fora desse negócio aqui. Se eu tiver que avançar, porque Deus falou, pode avançar nessa realidade, eu avanço. Se eu tiver que recuar, eu recuo. Porque ela é uma realidade. Mas quando Deus fala, isso aqui é uma verdade, quando é uma verdade, eu já me posiciono com a minha identidade e não tem para ninguém, não tem argumento, não tem chuva, não tem sol, não tem crise, não tem governo, não tem nada que se possa mexer comigo, quando eu falo, tem uma verdade aqui, essa verdade aqui, essa realidade mutável, ela não me atinge, essa realidade, então aqui, eu sempre vou, isso aqui ó, eu estou fazendo uma casa nova, vou mandar fazer um quadro desse aqui para mim, porque em algumas situações, isso aqui materializa para me lembrar, é verdade ou é realidade? Nós fomos enganados pelo português, quando falou lá, realidade sinônimo de verdade, e verdade sinônimo de realidade, não é, é assim ó, verdade é verdade, realidade é realidade, isso pode no teu subconsciente fazer assim, travar, não, isso aqui não o que eu estou vivendo aqui é uma realidade e uma verdade, o que você está vivendo aqui, para Deus é uma verdade, você está no lugar que Deus queria que você estivesse, de repente você não esteve aqui por causa de pessoas não estão aqui porque a palavra de Deus não alcançou eles por causa de situações, isso é uma realidade, que a palavra de Deus pode mudar e trazer a verdade, e ele está vivendo a verdade, e ele pode vir viver a verdade, porque a verdade está na palavra, e a palavra ela é elevada, a palavra de Deus é elevada, e quando ela alcança, ela muda a realidade. A palavra de Deus não muda a verdade, porque a verdade é verdade, ela não se muda, ela muda a realidade. Então para nós, para mim, quando eu tive esse entendimento, quando Deus me deu esse, num grupo familiar, nunca mais foi, lá no meu serviço, com meus funcionários, eu tinha uma situação, fico vendo, isso aqui é uma realidade, isso aqui não é verdade, e eu consigo, vamos trazer a verdade para esse negócio aqui, vamos trazer a verdade para esse negócio aqui, porque daí se você não tem entendimento, você começa a viver uma realidade, o que eu faço? Você fica travado, porque aquela realidade parece uma verdade, você vai orar em cima da realidade, você tem que orar em cima da verdade, você tem que orar em cima da verdade, não em cima da realidade, porque eu estou explanando isso aqui, nós vamos chegar daqui a pouco na mensagem. Então quando você pensa na verdade da tua vida, você tem uma vida para viver, e ser o que você tiver que ser nesta vida, como rei, sacerdote, reinar nesta vida, você só vai ser marido, trabalhador, dessa profissão que você é, tudo que você é, vai ser aqui na terra, como vida, mas isso que você está fazendo aqui, que você está aqui, é algo de eternidade, isso se leva para a eternidade, você vai levar para a tua existência,
Então você tem que levar a tua vida pensando na tua existência. Você vai deixar de viver, mas desistir não. Você vai existir em algum lugar. Então a tua existência é eterna, a tua vida terrena não. Porque quando você olha para a tua mão assim, você fala assim, minha mão, né? Então teu espírito está falando que esse corpo é dele, a mão é dele, o pé é dele. Mas você fala na segunda pessoa, o espírito não fala corpo, ele fala minha mão, meu pé, meu olho, meu cabelo. É o espírito falando daquilo que dele, que te pertence a ele agora, que um dia ele vai deixar. Então esse espírito, ele vai existir, ele vai continuar em algum lugar, ele vai para frente. Então você tem uma obra de existência, né? O irmão teve aqui agora falando assim, nós podemos viver a graça, né? O irmão falou alguma coisa de viver, estamos vivendo, podemos desfrutar da graça, né? Nós podemos desfrutar da graça. Quantas pessoas elas não têm um entendimento de verdade, realidade, de vida e existência? Eu que ministrei a integração, eu via quantas as pessoas, elas, igual eu estava ali no Rio, viam a graça, elas estavam vendo que lindo, nossa, eu vi uma pessoa falando, eu não vou entrar, eu tenho medo d'água. Que lindo, olha que coisa maravilhosa, e se alegra, vem aqui com vocês, que se alegram com vocês. E igual o irmão falou, viver, podemos desfrutar da graça. Daí eu estava naquele rio ali, o irmão falando, falei assim, como naquele rio lá, né? Eu desfrutei plenamente. Achei um lugar ali que era um pocinho, deitei nele assim, encostado numa pedra, com uma correnteza forte, deitadinho assim, falei, nossa, Jesus, estou no meio de uma massagem. Estou no meio de uma massagem, cara, aqui, né? E as outras pessoas, assim, eles estão vivendo aquele momento, mas uma pessoa, não tenho medo d'água, e as pessoas olhando, nossa, que bonito, ó. Eu falei, cara, igual o irmão falou assim, desfrutar da graça, reinando, não confundindo verdade com realidade, podendo saber que você, na tua identidade, quem você é, identidade, e mais semelhança de Deus, filho de Deus, e Deus aqui na terra, eu sou isso, ponto. Não tem como você não desfrutar com a certeza, porque fora disso a tua fé, ela fica, igual o irmão também falou ali, falou assim, eu não tenho que barganhar com Deus, Deus faz para mim, eu faço para Deus, daí Deus faz para mim, né? O irmão falou ali, eu faço para Deus, daí Deus faz para mim, quer dizer, eu venho aqui servir a Deus, daí Deus me ajuda. Não é assim, já está feito, né? No grupo familiar, como eu assisti ali com os irmãos lá, do momento de Jacó deitou na pedra, viu que era ali o lugar de Deus, pôs a pedra de pé, daí falou para Deus assim, a partir de agora, tudo que o Senhor me prosperar, eu darei o dízimo, porque ele estava lá na lei, Deus tinha que fazer para ele dar, e nós não, já está feito. Aí quando você fala assim, já está feito, se eu tenho R$1 para dizimar, eu tenho R$1 para dizimar. Sabe por quê? Filho de Deus, ele gera dízimo. É da natureza da laranja gerar laranja. Então você é dizimista porque você gera dízimo, porque Deus falou que você é um filho de Deus, e você é um padrão da igreja, é algo que Jesus aprovou. Então eu sou dizimista. Por que eu sou dizimista? Porque eu sou filho de Deus. Então o dízimo para você é natural. Deus não precisa, o Senhor vai me prosperar e eu vou dar. Não, já está feito, já está consumado. Tetelestai, está consumado. Nós caminhamos assim, com essa certeza. E daí, quando você planifica tudo isso, daí você vê assim, eu sou filho de Deus, estou salvo, porque o filho de Deus está salvo. Nome no livro da vida. Nome no livro da vida. O teu nome no livro da vida, meu irmão, não é apagado. Se alguém adotar uma criança e ele for querer devolver, ele é preso. Ele fala, não quero tirar daqui. Existem leis aqui na terra para isso. O cara não pode devolver uma criança lá, que tem um processo muito bravo para isso. O cara, ele é preso, ele não pode, ela adotou, agora não quero desadotar. Não pode. Imagine Deus, você escreveu o teu nome no livro da vida, você está salvo. Você está salvo. Uma vez salvo, não existe mais nenhuma maldição. Se você se esforçar muito para se tornar maldito, você não vai conseguir mais. Tem uma coisa que eu vou falar para você nunca mais vai conseguir ser maldito. Pense o pecado que você pode fazer para ser maldito. Você não vai ser maldito. Você pode blasfemar contra o Espírito Santo. É uma situação que eu não gosto de falar muito, até que eu não entendo, mas é uma situação que é onde você
a palavra de Deus fala que você pode se complicar com a salvação. Mas agora, você pensa uma maneira de você se tornar maldito depois que você tem o teu nome no nome da vida, você não vai conseguir mais isso. Então, maldição, não mais da tua vida. Mas se você estiver em algumas situações, você pode trazer condenação. Condenação se trata aqui no reino. Maldição se trata eternidade. Você pode trazer uma condenação. Alguém pode pisar no tomate lá com a esposa e achar que não vai dar nada, que ninguém viu, que ninguém sabe. Mas ele trouxe uma condenação no mundo espiritual. E essa condenação vai alcançar ele. Que nem se eu vim aqui viajando aqui e eu passei num radar que eu não sabia, lá escondidinho. Não se preocupe, que a multa vai achar eu. Não se preocupe que vai achar meu endereço lá em Curitiba. Então é assim, é simples assim. Não tem como você escapar disso. Se você errar, você vai trazer uma condenação, não é uma maldição. Então você está na graça, você está na graça. Você não tem mais maldição que vão te levar para o mármore do inferno. Isso você não vai acontecer mais com você. Mas você pode trazer condenações na tua saúde, no teu relacionamento. Você pode trazer condenações por maldição, por condenação que possa trazer um atrapalho de educação no teu filho, porque você se comportou de um jeito, onde Satanás foi ali e deu um atrapalho, e o teu filho pode tomar por exemplo. Isso você fala, não, meu filho está numa maldição, que é as drogas. Não é maldição, ele entrou numa condenação, por alguma situação, é uma condenação. Essas condenações, elas são colocadas terrenamente aqui por Satanás. Ele faz isso, ele não consegue mais levar nenhum daqui, que nem o irmão falou, orou aqui, todos aqui conhecem Jesus, todos estão na graça, não consegue levar nenhum de nós aqui para o inferno, não consegue. O nome está no livro da vida, e eu já falei isso na frente do Pio, falei na frente do Papa, ninguém me corrigiu, então está certo. Falei na frente dele, sempre fala algumas coisas assim que eles falam, não, está certo. Então, não vai perder a salvação, mas se cuida, porque você pode trazer condenação sobre a tua vida, e uma condenação, a palavra de Deus fala assim, não tema quem pode te tirar a vida, mas tema aquele que pode te jogar no fogo do inferno. Quer dizer, o diabo pode tirar a tua vida por uma condenação, tirar você desse corpinho maravilhoso que você tem, e você pode partir daqui antes do tempo, porque você entrou numa condenação. É só assim. Por que nós vivemos? Nós estamos na terra e nós temos que lembrar que Satanás e seus demônios estão aqui, enchendo o saco aí, estão aí. Não tenha medo, nós não temos medo disso, não tem medo disso, não tem medo, não tem uma circunstância que te traga temor de Satanás, né? Contra Satanás, eu fico assim, eu vou em alguns lugares para orar, eu fico falando assim, eu quero que manifeste um demônio, que eu quero orar para ele assim, sai daí, Satanás, de costa, não quero conversa. Vou falar, sai dela em nome de Jesus, sai dele em nome de Jesus, tchau, não quero nem olhar, porque é assim, né? Meu primo trabalha lá na Universal de Segurança, ele é chefe lá de 40 homens, 40, 20 homens, 46 homens, ele é líder de 40, dentro da Universal, dentro do, como é que é o nome lá? Templo Maior de Salomão. Ele lá dentro, fica lá, comanda tudo isso, e lá manifesta demônio, e as pessoas saem demoniadas lá, de vez em quando tem que estar agarrado com um lá, e manifesta nele, falou, manifesta demônio, às vezes manifesta demônio nas mesmas pessoas, porque fica um círculo vicioso de demônios, e aquele ritual que às vezes, né, parece ter um negócio de macumba, mas Satanás está lá, e ele vê esses negócios, ele vê a manifestação, ele vê pessoas gritando, ele vê pessoas rolando, vê pessoas vomitando, vê várias coisas lá, assim, que realmente são coisas fortes, assim, das trevas, né? É o ministério da igreja, glória a Deus por eles libertam as pessoas lá, e está tudo certo, mas para a gente saber que esses capetinhos aí estão aí, né, enchendo o saco, fazendo a bagunça deles, e nós não temos que se envolver e dar uma legalidade ali para ele estar trazendo alguma condenação para nós, não maldição, mas condenação, e as pessoas sofrem com isso. Agora vai começar a pregação. Lá em Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 5, está assim, acho que eu não passei por irmão lá, passei. Deixa eu ver aqui. Não, 5, não, é 5, ali é 5, 5?
Não, então eu estou falando errado aqui, deixa eu ver. 24, 5. 5:1, desculpa, é que eu estou olhando lá em cima, 5:1. Aqui, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a se colocar-vos debaixo de um jugo de servidão. Ah, tá lá, daí lá piorou um pouquinho, que esse meu óculos não está atualizado. Do jugo de servidão. Daí eu sempre falava de jugo de servidão, da integração, e os irmãos vindo lá da lei, falavam muito de lei. E daí eu fui orando a Deus para trazer no nosso grupo familiar uma palavra, e já estava procurando uma palavra para trazer para cá. E daí Deus me deu uma palavra. Meus irmãos, vocês pensam assim, todos sabem o que é um jugo, né? Um jugo, todos sabem o que é um jugo? Sabe o que é um jugo? O jugo é uma ferramenta para tirar a tua liberdade, é uma ferramenta para você ser conduzido por um senhor, né? Uma ferramenta que é colocada, isso se chama jugo, né? Isso usa no boi e usa em outros animais também, mas aqui no Brasil a gente vê mais em boi. Põe um jugo e ali você conduz o animal do jeito que você quer, para fazer o que você quer, e o animal está à sua disposição. Pode ser qualquer animal, depois que ele está treinado e acostumado com o jugo, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito depois que é colocado no jugo. Aí Jesus está falando aqui, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a se colocar debaixo de um jugo de servidão. O jugo de servidão é um jugo de escravo. É um jugo de escravo. E a gente sempre, quando fala de jugo, a gente sempre lembra de lei, né? Da lei, fala de jugo. Eu, por exemplo, vejo muitos pastores e nunca tinha visto falar de outro jugo. Mas quando ele fala aqui de um jugo de servidão, nós temos que pensar, e eu estudando assim e vendo algumas coisas que acontecem entre nós cristãos, porque ele está falando de um jugo, para não tornar, ele está falando de pessoas que não estão mais no mundo. Não torneis, quer dizer, você não torneis a se colocar. Mas daí quando eu estava meditando por um problema que eu passei na sexta-feira, na empresa, eu vi que eu estava debaixo de um jugo. Eu estou debaixo de um jugo. E daí Deus me ministrou sobre o jugo, e eu fui estudar sobre o jugo, para trazer a palavra. E a palavra de Deus fala de 12 jugos. 12 jugos na Bíblia, 12 jugos. Daí você vê, quando Deus põe esse número 12, existe 12 tribos, 12 meses, é importante. 12 jugos. Eu não estudei os outros jugos, eu estudei este, porque este a gente colocou como um devocional. Mas existem 12 jugos na Bíblia. A Bíblia fala de 12 jugos. E esse jugo de servidão, você fala, mas que jugo de servidão? Meu irmão, pode ter um jugo na tua vida, que você pode estar servindo sem ver que está debaixo desse jugo, sem saber. Porque às vezes você vem aqui e você está tudo certo, você está em paz, você está soberano sobre a tua identidade, sobre a tua conduta, sobre a tua conduta de cristão, sobre a tua conduta como homem, como esposa, como filho, mas tem alguma coisa que de repente, pois por não, gente, não, a palavra de Deus é linda, porque ela traz a verdade. E daí eu vi que eu estava debaixo de um jugo. Um jugo é algo colocado em mim, sutilmente, e eu não sei. Eu penso que está tudo certo, mas eu estou com um jugo. Eu estava com um jugo. Que é um jugo? Que sempre acontece a mesma coisa para me tirar a paz. Sempre ele se repete. Sempre ele está ali. Daí eu estou orando pelo aquilo, mas eu estou orando errado. Porque você sabe que a tua oração ela tem que ser para Deus certa. Voltando a parênteses aqui, daí eu já estudando isso, eu estava falando com alguém no telefone, um representante lá do Espírito Santo, uma pessoa muito querida, muito gente boa. Daí ele falou: Hélio, eu tive 2 AVC, eu tive um infarte, fiquei não sei quanto tempo lá infartado, quase assim, morto. Eu sofri 5 operações de coração. Sabe o que é 5? Ele tem 70 e, eu não vou falar, mas eu não lembro se era 77
ou 66, mas ele é um senhorzinho, até no telefone dele é bem... 5 operações do coração, e agora eu tirei um câncer do pulmão. Falei, meu Deus. Daí eu não conheço ele pessoalmente, quando eu só falo por telefone, no grupo do meu negócio aqui de máquina. Daí ele falou assim, eu tirei um câncer do pulmão. Daí eu me assustei com aquilo, mas daí eu falei assim, mas perguntei discretamente, você profere alguma fé, né? Você cuida do teu espírito? Ele falou, não, eu sou evangélico. Quando ele falou evangélico, daí eu já me soltei. Falei, ô meu irmão, você é evangélico? Meu Deus, cara, então você, meu Deus. Daí ele contou pior, falou, e pior, meu irmão, eu bati o carro esse tempo, não sei que tempo lá, saí ileso, mas um filho de 25 anos meu faleceu. Daí, falei, nossa, o cara bateu o carro, escapou vivo, só uma pessoa se operar do coração 5 vezes, teve um infarto, não na operação, teve um infarto lá fora da operação, 2 AVC, daí eu falei, meu irmão, daí ele falou para mim que ele é um cara muito, financeiramente muito bem, né? Ele é muito, muito rico, ele é uma pessoa que se pode falar assim, que ele é um cara rico, ele tem muitos caminhões, uma firma lá está com problema financeiro, e a firma vai para leilão, ele vai lá e compra a firma inteira, ele é um cara de muitas posses. Daí ele falou, mas eu estou lutando com uma depressão aqui. Daí ele falou assim, não, mas eu sou lá da Assembleia e tal, daí me contou a história dele de igreja. Ele falou, mas os irmãos estão orando pela minha saúde. Eu falei, mas saúde você tem, o cara que passa por tudo isso aí, 2 AVC, não tem nenhuma sequela, teve um infarto de não sei quantos minutos lá apagado, 5 operações de coração, operou agora o pulmão, um câncer, tirou uma polota assim do câncer. Eu falei, não, meu irmão, saúde você tem. Aí o Deus me falou assim, orem por ele, sobre o jugo que está sobre ele. Sobre o jugo. Porque daí eu estava falando com meu primo, fala, por quê, primo? Porque a gente fala assim, eu falo para o irmão, ora pela oração, Senhor, ora pelo meu irmão ali, que ele está doente, aí Deus olha através de Jesus na vida dele, mas ele tem saúde, não está doente. O cara passar por tudo isso, ele está doente? Eu fiquei assim, quando ele começou a falar assim, daí eu comecei a falar para ele sobre o jugo. Falei, meu irmão, fala com o teu pastor lá, que você está sobre um jugo que é um jugo que está te manipulando, está afetando a tua saúde. Você tem que tirar esse jugo, porque a tua saúde é a saúde de Cristo. Você não concorda comigo que nós temos a saúde de Cristo em nós? Temos a saúde de Cristo, né? Temos lá na Fazenda Rio Grande, no tempo do auge do Covid, lá, eu estou com medo do Covid, não sei o que de Covid, e daí a minha filha vai fazer o exame de Covid lá, pai, não sei o que, porque... E a Márcia pegou Covid, falei, vou dormir com a Márcia aqui para curar ela. Não pode. Eu falei, vai lá que você está com Covid também. Daí o cara, não. Daí quando a minha filha falou, não, minha mãe está com Covid. Daí eu fui lá, não, que minha filha falou para o cara que pagou um exame, né, que tempo que estava mais difícil o exame, pagava. Não, faz exame para o meu pai, que eu acho que ele está com Covid, não sei o quê, porque minha mãe está. Quando ela falou que minha mãe está, o cara saiu de longe assim, foi lá, pôs um monte de máscara, vestiu um monte de coisa. Daí eu falei, se eu não tiver com Covid, eu não estou com Covid, se eu não tiver com Covid, não vou pagar. Falei para ele. Eu falei na igreja, subi aqui, não falou, eu sou matador de Covid. Lá na igreja me chamam de matador de Covid. Matador de Covid, bateu no mim e morreu. Porque minha identidade é assim. Meus irmãos, vou falar um código para vocês. Vocês querem um código para Satanás nunca põe a mão em vocês? Como morte? Quer um código? Quer o código de Paulo para vocês? Vou passar para vocês. Porque eu falei para o Pio lá, falei para o Pio, sentei com o Pio, né? Porque eu falei, Pio, eu falei um negócio numa igreja lá que eu fui convidado. Não sei se vou desviar todos os irmãos, né? Porque falei com os irmãos lá, de repente os irmãos... Falei para o Pio, né? Sentei o Pio, falei, Pio, olha isso aqui que Paulo falou, isso aqui não é um código. Eu falei, Pio, olhe bem, o diabo vem me matar, roubar e destruir, não é isso? A natureza do diabo é dar lucro para alguém? Você acha que o diabo, a natureza dele trava? Se eu falar para ele que quer lucro, ele não vai mexer, ele não vem para dar lucro. Não, vou fazer isso. Falei, daí, o que Paulo fez? Paulo falou assim, morrer para mim é lucro. Satanás chega em Paulo, se eu matar, vou dar lucro. Se eu matar, vou dar lucro. Não posso dar lucro. Eu levantei e falei, igreja, está no tempo do Covid, levanta a mão e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, e toda a região celestial da terra, anjos e demônios, morrer para mim é lucro. Natureza do diabo não é para dar lucro. Você travou a natureza do diabo. Você acredita que o diabo vai pôr a mão em você? Você acredita?
O Paulo foi sábio, e ainda ele falou assim, eu podia até partir agora, mas tem umas outras coisas para resolver aí. Ele falou, morrer para mim é lucro. O diabo vai lá querer matar Paulo, fala, não vou dar lucro nunca para esse cara. Minha natureza não é para isso. A minha natureza não é para dar lucro. Pronto, morrer para mim é lucro. Você confessou isso? Eu falei, meu irmão, se acontecer alguma coisa, pode orar que eu vou ressuscitar, porque o diabo não põe a mão em mim não. Se acontecer um desmaio, pode orar, mandar as crianças orar que eu vou ressuscitar, porque o diabo não me mata não. Morrer para mim é lucro. Falou isso, natureza de Satanás não põe a mão na tua vida. Eu falei para o Pio, daí o Pio, né, vou falar um negócio desse para o Pio já foi no monte de Bíblia, falei, o Pio puxou os negócios lá, falei, isso nem conhecia, não sei porque fui mexer com esse homem, falei, agora eu vou começar a passar vergonha, já puxou um monte de, não, é verdade, isso aqui completou uma pregação minha, olha, daí ele falou assim para mim, vem aqui, ó. Porque a alegria do Senhor, os santos somos, falei, cara, e agora ele vai começar a me chamando de coisa que eu nem sei. Mas ele concordou, daí eu falo, irmão, pode confessar, morrer para mim é lucro, pela tua fé. Satanás, morrer para mim é lucro, não põe a mão em mim não, o que você vai me dar é lucro. Então, às vezes você está com um jugo, que você não percebe na tua casa, a tua esposa não percebe. Qual que é o jugo? Às vezes você tem um jeito, que atrapalha o teu casamento, que atrapalha o relacionamento com o teu filho, e você não percebe que é um jugo. Porque o jugo, ele é colocado sutilmente. No momento lá, igual ele falou ali, de falar com a palavra, com a boca fala, como é que é colocado um jugo? Você já sabe como é que é colocado um jugo? Sabe? Se o cara pegar um marruá lá, um boi marruá lá dentro da Amazônia, o cara nunca vai colocar um jugo nele, porque ele não deixa. Ele mete cabeça, ele pula, mas o jugo, de repente você falou alguma coisa, e quando você falou, você fez assim, ó. O jugo está ali. O jugo vem pela boca. Por isso que o irmão falou ali. Então, você falou alguma coisa, você prostrou. E o jugo. O animal que anda com jugo, não é qualquer animal. É o animal que se posicionou para colocar o jugo. Se você pegar lá um animal selvagem, você não coloca jugo nele. Você não coloca. Como é que tira um jugo? Aí é bom. Assim também. Porque o Senhor vem. Só que, o que é um jugo? A palavra de Deus fala assim, ó, não se colocar debaixo de um jugo de servidão. Você pode estar servindo algo que para você não é pecado, não aparece como pecado, não aparece como algo fora da lei, fora do que Deus falou, mas é um jugo, e ele está ali. O que é um jugo? Você está aqui, né, beleza, tranquilo com a tua esposa, de repente, chegou numa posição que aquele jugo vai ser acionado, você está aqui tranquilo com o teu filho, o jugo está ali, e a palavra de Deus fala de 12 jugos lá, e o que um jugo tem? Você sabe o que um jugo tem? Sabe o que um jugo tem? Todo jugo tem um senhor. Você está ali com o jugo, daí está lá o senhorzinho dele, o jugo ele tem um senhor, não tem um jugo da morte ali, depois eu vou falar todos os jugos de vocês, porque eu falei, a morte é um senhor desses jugos, tem uns jugos específicos ali, e eles têm os seus senhores. Então você às vezes tem uma situação, que você tem que entender que isso é um jugo. O que é o jugo? O medo é um jugo, a ira é um jugo, a desconfiança é um jugo. Em cada situação que você tem aquilo em excessividade, ele é um jugo. A falta sabe, pessoas que não conseguem se relacionar, ele está com um jugo ali. É um jugo de servidão, é um jugo de servir a um sentimento, é um jugo de servir a uma circunstância. E eu digo mais, é um jugo. E todos os jugos, eles são específicos para circunstâncias e realidade, nunca para a verdade. Ele vai ser acionado em algumas circunstâncias, em algumas realidades. O jugo, todo jugo, por trás desse jugo tem um Senhor. Agora você pensa assim, se a palavra de Deus fala assim, que aquela pessoa que se converte,
e um demônio sai dele e traz outros 7. Daí ele vem para a igreja de novo, que imagina, ele mandou 8, né? Aquele um que vinha mais 7, foi embora. Daí ele teve um problema, voltou aqueles 7, cada um com mais 7, daí virou uma legião. Se uma legião consegue se estabelecer num homem, agora você pensa, quanto jugo pode ser posto? Pode ser posto os 12. Pode ser posto os 12. E aí você vê quantos cristãos eles entram num lugar desse daqui, com problema de relacionamento com a esposa, com o filho, no trabalho, com pessoas, e elas entram aqui na igreja, e aqui elas, que o irmão falou ali, nossa, desfruto, pensam que estão desfrutando da graça, mas elas só estão olhando a beleza, e muitas vezes sai vazio, porque estão carregadas de jugo. Aí está orando por ele por uma doença, era um jugo, vamos orar para tirar esse jugo. Esse jugo que está sobre você, você é perfeito. Às vezes a pessoa tem um temperamento, às vezes depressivo, é um jugo, às vezes de ira, é um jugo. Ele não tem o temperamento de Cristo, está sobre jugo, e esse jugo ele é acionado para trazer confusão e trazer situações de desacordo daquilo que você é na tua identidade. Como é que a pessoa tem uma identidade e consegue estar tribulada no ponto de magoar outra pessoa, de agredir outra pessoa, e é crente, né? Está falando da graça, outros na lei, não importa, porque Deus sabe cada um tem que estar, mas que todos podem estar com algum jugo, e às vezes com muitos jugos, porque Deus olha assim, na tua saúde, mas agora os diabos estão aqui, ele pode colocar um jugo em você, é só você abrir a tua boca, de uma maneira que você vai se curvar, e ele vai colocar o jugo. Jugo ele é colocado, e jugo tem um Senhor. Então é importante você identificar isso e falar, cara, eu acho que eu identifiquei, meu irmão, identifiquei, tem um jugo em mim, eu falei, cara, Senhor, eu quero tirar esse jugo da minha vida, que é uma luta constante. Eu falei, cara, isso aqui, orar pelo financeiro, beleza, está resolvido o financeiro, mas o jugo não saiu, vai voltar o problema, o jugo está lá, tem que tirar o jugo. A orar pelo relacionamento, mas o jugo está lá, porque a palavra de Deus diz assim, ó, cara, isso aqui é muito lindo, fiqueis firmes na liberdade, com Cristo vos libertou. Está falando duas vezes, ficar firme na liberdade. Agora, depois aqui vai vir a parte linda. Você tem que confessar, eu estou com esse jugo, ou identificar esse jugo, falar, não quero mais esse jugo. É um jugo. Agora você pensar que é colocado algo em você para tirar a tua direção de igreja, para tirar a tua direção de ministério, para tirar a tua direção da maneira de criar teu filho, do relacionamento com a tua esposa, do teu relacionamento com pessoas. E, né, eu não estudei os outros jugos ali, mas eu falei, Senhor. E o jugo fala assim, tem um jugo lá no cara que não conhece Jesus. Não, o jugo Jesus fala, não retorne para esse jugo aqui. Daí ele fala de outros 12 jugos. Daí ele fala de um jugo, eu vou falar desse jugo aqui, o jugo de Cristo, é um dos jugos, o jugo de Cristo. Daí eu estava ali, voltei para a salinha, né, porque eu falei, Senhor, eu preciso terminar a mensagem, Senhor, eu preciso terminar a mensagem, está linda, o jugo de Cristo. Sabe o nome do jugo de Cristo? Não. Liberdade. Oh, o nome do jugo de Cristo é liberdade. Então ele vai falar assim, deixa esse jugo aqui, daí quando ele vai pôr o jugo, ele fala assim, você está livre. Esse é o jugo dele, ele tira, 1, 2, 3, daí ele fala, você está livre, esse é o meu jugo. Porque ele fala ali, ó, com a liberdade que eu te libertei, ele te libertou com o nome do jugo dele. Com a liberdade com que eu te libertei.
Qual a liberdade? Aí na salinha ele falou, com o meu jugo. Meu jugo se chama liberdade. Tirou um jugo, liberdade. Tirou outro jugo, liberdade. Por que ele fala que é leve? Porque não tem nenhum. Aleluia. Não tem nenhum. É leve. O nome do jugo de Jesus é liberdade. Para a gente viver isso, a gente não pode esquecer disso aqui, ó, realidade, verdade e realidade. A verdade sempre está em cima das realidades. Quando você está vivendo a realidade e você toma para si como você ser aquilo, você vai estar por baixo. Quando você se sentir por baixo, se sentir menor, você fala, não, eu vou para a verdade, saio daqui, eu vou para a verdade, eu vou sair disso aqui. Eu tenho que estar na verdade. O jugo do pecado tem um Senhor. Esse eu acho que é para Satanás. O jugo da lei, o jugo da escravidão, o jugo lindo que é o de Cristo. Este elimina todos. Tem o jugo da mocidade, o jugo do serviço, o jugo. Tem um jugo que se chama, esse jugo é muito, o jugo do insuportável. O jugo do desigual, e tem um jugo aqui que eu falei, tem o jugo do patrão, o jugo do patrão, né? O jugo do pescoço, o jugo do governo e o jugo quebrado. 12 jugos na Bíblia. Todos esses jugos têm senhores. Eu vou pedir para você ficar de pé. Meu irmão, nós estávamos ali dentro da salinha, nós estávamos falando ali, os irmãos estavam falando assim de pessoas que procuram profetas. Eu vou fazer um momento profético, mas é um momento profético. O que é um momento profético? É um ministério do Senhor. Eu não sou profeta. Nesse momento o Senhor pode me dar autoridade de profeta, Ele também já me deu autoridade de pastor, Ele já me pôs em vários momentos com o ministério. É um ministério profético. Meu irmão, eu quero que você curve o teu pescoço e ore ao Senhor e identifique em você, nesse momento, na tua vida, não é na vida do teu marido, do teu filho, não é na vida de ninguém que você está orando, na tua vida. Identifique um jugo, coisas que se repetem, que te tiram a paz, que se repetem, que te dão um atrapalho financeiro, que te dão um atrapalho na saúde, e você tem a saúde de Cristo. E a pessoa tem uma rinite a vida inteira. Daí o irmão estava falando para ele, estou lutando com a depressão. Daí eu falei do jugo, ele falou imediatamente para mim, né? Porque ele vem de uma igreja, aquela, como é que era? Não, a outra lá, não, essa dos americanos lá, ele tem muito estudo. Ele falou, eu vou estudar sobre isso. Ele já falou para mim, vou estudar sobre o jugo, Adventista. Ele vem da Adventista, então a Adventista tem muito estudo, né? Mas tem que ter revelação, né? O estudo não é feito só para saber, é para ser revelado. Ele falou, estude, meu irmão, que eu vou mandar algumas mensagens para você. Então, meu irmão, você, de verdade, fala, Senhor, eu sou filho do Senhor. Eu não tenho que ter nenhum jugo, eu tenho que ter o jugo de Cristo, que é a liberdade. Identifique em você. Se você tiver liberdade e quiser, você pode vir à frente. Mas só se você realmente, Deus colocou no teu coração e você sentiu aquilo, o Espírito Santo. E se você não tiver liberdade, faça aí mesmo. Mas como é um momento profético você anda sobre ele, e você anda pela fé, e você se posiciona por fé. Ninguém precisa saber, é você. E nós vamos orar por você aqui. Eu vou estar orando, e você ora, e identifica em você um jugo, ou 2, ou 10, não importa. Aquele momento que eu falei, um jugo é colocado numa hora que você fala alguma coisa e você faz assim, e o jugo é retirado simplesmente quando você chega diante do Senhor e você não fala nada, e só faz assim. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua revelação. Senhor, teus filhos podem estar com jugos que nós não vemos, não sentimos, não sabíamos nem disso, mas Senhor, mas agora que nós conhecemos,
o jugo de Cristo, que se chama liberdade. Senhor, eles estão aqui. E se tem, Senhor, entre nós, pessoas com jugos pesados, jugos que têm senhores de Satanás e suas trevas, Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra que diz, assim: Jesus chama todos que estão oprimidos para irem até Ele. Venham para mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e o peso do seu fardo eu lhe darei descanso. Carreguei a minha carga, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a sua vida, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, esse aqui, o nome disto é liberdade. Meu irmão, eu quero orar por você. Se você tem a liberdade e quiser que orem, se não, você pode ficar aí mesmo. Mas é o momento de você dar um passo de fé, porque um jugo, ele é colocado sem você. O Satanás não quer que você perceba o jugo, ele quer que você caminhe com o jugo, ele não quer que você perceba, ele não quer que você identifique o jugo, ele não quer. Esse jugo você pode achar até que é algo da tua identidade, da tua personalidade, você acha que é algo que é do teu jeitão, e é um jugo. Fala: Senhor, eu quero me livrar desse jugo. Você está colocado em mim que é algo que não é conforme a tua palavra, conforme o jugo de Cristo, que é ser livre. Eu quero trocar esse jugo agora. Eu quero trocar esse jugo agora. Às vezes você tem um jugo, meu irmão, na maneira de falar. Às vezes as pessoas, você fala alguma coisa, as pessoas não entendem, às vezes a pessoa fica brava com você, simplesmente de você falar algo, você sempre tem um confronto, você vai conversar, pessoa. Às vezes as pessoas, só de olhar para você, às vezes não gostam de você, e você arruma confusão, mas a pessoa até fala assim: você é crente, e não gosta de você, por causa de um jugo, que não identifica a tua identidade, porque você fala: eu estou indo na igreja, eu amo a palavra, né? Eu desfruto da graça, que nem meu irmão falou, mas quando minha semana começa, ou quando está quase terminando, quando eu vou para a igreja na sexta-feira, sábado eu estou louco para ir para a igreja, que eu estou arrebentado. Senhor Deus Pai, nós queremos orar pelo meu irmão. Senhor, simples assim, Senhor, ele está aqui, ele quer o teu jugo, que se chama liberdade. E agora, em nome de Jesus, todo jugo de opressão, todo jugo de peso, todo jugo, Senhor, esse jugo que ele identificou, que é entre ele e o Senhor, que traz algum tipo de situação na vida dele, que tem um Senhor que não é o Senhor, nós retiramos agora em nome de Jesus. Senhor, nós retiramos esse jugo é retirado. Satanás, você perdeu nesta hora, você perdeu nesta hora.